de Cristo Jesus, marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai, sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Escudo. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão
seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele Ouvintes, indubitavelmente, Pedro revelou ser um cientista de Deus. Essa estatura do varão perfeito, essa pirâmide de virtudes especiais do Cordeiro, que nós encontramos na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, deixa toda cogitação sobre cristianismo por terra. Porque, na verdade, o verdadeiro cristianismo significa realmente expressar Cristo. Ora, foi lá em Antioquia que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Agora, por que eles foram chamados de cristãos? Por questão ideológica deles? Política, religiosa? Não.
É o mesmo que pode se perguntar por que da era de Lutero para cá, os crentes, o mundo evangélico, o povo evangélico foi chamado, qualificado pelos católicos de protestantes. Eu me lembro quando o hino "Ó Concego andei, perdido vaguei", era um tremendo, um poderoso missionário. Na festa de Trindade, eu vi muitos romeiros chorando, irem à frente, com a esposa do missionário tocando o órgão de fole, chamado por um escritor brasileiro de um instrumento asmático dos protestantes. O ex-padre Dr. Aníbal Pereira Reis, em um de seus livros, critica, denuncia, desafia. Todo mundo protesta hoje, menos os protestantes. Se dobram diante de tudo que a grande meretriz impõe. Ela manda parar no dia de uma imagem, todos os evangélicos param de trabalhar, com isso estão honrando aquele ídolo, direta ou indiretamente. Esse é apenas um exemplo. Então ele qualificou bem. Todo mundo protesta, menos protestantes. Agora, por que eles receberam esse nome, até então, esse título, como pejorativo, de protestantes? É porque protestavam contra uma doutrina pagã, que para salvar a alma tinha que comprar indulgências, era através de penitências, de moedas de ouro caindo no gasofilácio, a alma saindo do purgatório, quando a moeda tinia dentro do gasofilácio de bronze. E aí? Protestantes não protestam. Protestam somente contra a palavra de Deus. Eles protestam contra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles protestam contra a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Protestando contra o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Protestam contra Elias. Isto quer dizer, Jezabel. Jezabel nunca gostou de Elias, como Herodias nunca gostou de João Batista, porque era o mesmo Elias, o mesmo espírito de Elias. Ela poderia gostar do irmão Brana, sendo que ele vem no mesmo espírito de Elias? O espírito de Elias vem 5 vezes. Agora, tudo isso é ciência. Ciência bem colocada pelo pescador São Pedro. Nós falamos São Pedro, nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro. Por certo, o São aí se refere ao Santo Pedro, o separado Pedro. Agora, ele colocou fé, virtude, conhecimento, temperança, e agora vamos para a paciência. E estamos com a mensagem, a estatura do varão perfeito. Mensagem básica do cristianismo, pregada pelo profeta desta era, como uma revelação do que Pedro escreveu. A revelação
não como uma revelação, mas a revelação do que Pedro escreveu na segunda carta, capítulo 1. Então, paciência com quem, vem a pergunta? Com quem se deve ter paciência? É de estranhar, a princípio, a afirmação do profeta. Com quem e que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Mas o que é isso? A gente assusta. O humano, o homem, ter paciência com Deus? É fácil entender isso. Ter paciência com Deus é esperar em Deus. É não murmurar quando Ele, para nós, está demorando a agir, ouvir as nossas orações, atender às nossas necessidades. Então aí, Davi diz: esperei com paciência no Senhor. É mais do que bonito. É mais do que bonito. É um quadro simplesmente maravilhoso. Jó teve paciência com Deus. A sua mulher não teve paciência com Deus. Nem tampouco seus amigos, entre aspas, tiveram paciência com Deus. Porque, caso contrário, eles não o teriam como um pecador oculto. Então, você diz assim: ontem à noite eu pedi a Deus que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo. Então, onde está a sua paciência? Ora, a paciência que vem como um fruto destas virtudes anteriores, que estão baseadas na fé de Jesus Cristo, não determina tempo nem prazo, e ainda que veja a morte diante de si, o crente revelado crê que Jesus Cristo lhe curou, levou sobre si as suas enfermidades, carregou sobre si as suas dores. Mas morreu. Acabou toda a doença. Matou, desapareceu toda a doença. Ele continua vivendo. Porque é uma questão de dimensão. Nós só pensamos em viver aqui. O homem só pensa que vida é somente este limite humano. De uma forma gemida, suportada há 80 anos. Míseros 80 anos. Ele está com 80 anos de idade. Que é isso? Matusalém foi a 969 anos. A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos repetir? A ordem dos fatores não altera o produto. Se ele vivesse 30 anos só, ou 969 como viveu, não faria e não fez nenhuma diferença em relação ao curso eterno, a eternidade. Dá para compreender? Daí então vem a verdadeira paciência. Aí é onde você está zombando do câncer,
do diabetes e de toda a ordem física, demoníaca, espíritos de enfermidades, doenças malignas. Você está zombando disto. Você está zombando, ignorando a própria morte. Agora Deus nos criou com um instinto de autopreservação. Por isso, devemos ter certos cuidados com os nossos corpos. Aqui, a boca está matando mais do que qualquer outra coisa. A boca mata mais do que qualquer outra coisa. Nos dois sentidos. Um é pelo que engole e o outro é pelo que fala. A peçonha na língua. São Tiago fala bem disso aí. São Tiago, capítulo 3. Capítulo 3, o terceiro capítulo da carta de São Tiago. A boca está matando pelo que engole e pelo que sai lá de dentro, pelo que fala. Só que o que engole mata o corpo e o que sai mata a alma. Agora, se você pensar nisso, você vai orar a Deus mais em relação à sua língua. Porque pouco se ora em relação à língua. Agora, vamos ver aqui. Onde está a sua paciência? Vamos estar com alguém lá no passado? Mais alguém que teve paciência com Deus? Abraão esperou certíssimo de que Deus, aquele que prometeu, era capaz de cumprir a sua promessa. Ele prometeu e Abraão esperou 25 anos. Sem nenhuma possibilidade, cada dia que passava morria mais, as suas possibilidades esvaíam, de fato, possibilidades físicas, naturais. Mas ele continuou crendo. Ora, meus irmãos, Deus é o mesmo. Existe uma promessa que não é só para mim. Pedro fez referência disso lá no Pentecostes, em Atos 2, a partir do verso 37. No 38 ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito somente aos judeus, aí onde eles se perdem. Somente aos samaritanos? Não. A todos quantos estão longe, todos quantos Deus chamar. Eu fui chamado. Você foi chamado. A promessa é para você. Você diz, mas se Deus fizesse a promessa para mim como fez para Abraão, eu também teria paciência. Mas ele fez. E a promessa é maior. É maior, sim. Abraão estava esperando um filho tipo, um filho físico, um filho na matéria. Isaque. E nós estamos esperando a quem? Oh, glória! O Filho de Deus!
o Filho de Deus na sua aparição nas nuvens, para encontrar os filhos da promessa que tiveram paciência para esperarem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. É preciso esperar em Deus. Não adianta se precipitar, com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. Não adianta se precipitar, com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar em Deus. Para tudo tem um tempo determinado, não pode ser antes e muito menos depois, pois quem espera no Senhor alcança, mas é preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. Não adianta se precipitar, com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar em Deus. Se Deus fez alguma promessa contigo, irmão, e no tempo certo tudo vai se cumprir, e tudo que você pedir Ele te dará, mas é preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. Não adianta se precipitar, com paciência tem que esperar, pois é preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. Não adianta se precipitar, com paciência tem que esperar,